Amém. Estenda suas mãos para cá. Amém. Amém, Jesus amado. Senhor, nós recebemos essa noite. Já declaramos com a nossa boca que nós aceitamos tudo aquilo que o Senhor vai nos trazer, Pai. Sendo aquilo que sair da sua boca, Pai, sejam bênçãos, sejam, Pai amado, um alimento com nutrientes, seja juízo, tudo aquilo que sair da sua boca essa noite, nós sabemos, Pai, que é para a nossa maturidade, Pai, para o nosso crescimento, Senhor, para que nós não tenhamos mais vontade de tomar nenhum leite, mas agora, Senhor, um alimento sólido, Pai, puro e vivo, que sai diretamente, Pai, do seu Espírito para nós, Senhor. Nós abençoamos a vida do Ramon, Pai, como igreja, para que ele seja ousado, Pai, trazendo toda a autoridade do seu Espírito, Senhor, neste lugar, neste ambiente, Pai. E porque nós estamos com fome, com sede, este ambiente será transformado agora, no nome de Jesus. Amém? Paz, amados. Glória a Deus. Bom, tecnicamente não era para eu estar pregando aqui hoje, né? A escala talvez seria feita com outra pessoa, mas é muito bom ser corpo, porque eu estava orando, que eu acho que eu não tenho, de verdade, eu acho que eu não tenho feito outra coisa. Não sei orar muito. E eu estava falando, brinquei com a pastora ontem, ele disse assim, eu falei assim, cara, eu não sei onde eu estava, que eu estava, acho que, viajando na maionese, que eu não estava ouvindo Deus nessa medida. Porque o que está acontecendo agora não dá para explicar. Eu falei para ela que a sensação que eu tenho é que Deus está correndo. Você viajou tanto que agora tem que correr para você acompanhar as coisas que você precisa fazer. Foi essa a sensação que eu tive com Deus. E Ele está falando comigo o tempo inteiro, todos os dias. Eu falei que, olha, que ainda bem que a gente compreende que o secreto ele serve para nos amadurecer como pessoa. E ele também é um alimento e uma relação nossa. Porque se a gente fosse pregar tudo que acontece no secreto, eu acho que eu teria pregação agora até 2021. De verdade. De tanta coisa que está brotando no meu coração. Mas eu sei que eu preciso viver essas coisas. Eu sei que o meu secreto está ali me gerando para que eu possa crescer na fé, na compreensão, na graça e no conhecimento do Filho. Amém? E aí, eu estava orando num desses dias e o Senhor foi muito específico comigo. E ele disse assim, ele falou assim, Ramon, eu preciso que você pregue essa palavra o mais rápido possível. E aí, brotou aquela palavra no meu coração e eu comecei a me alimentar daquela palavra. E aí eu mandei mensagem para a pastora e falei assim, pastora, você já fez a escala de dezembro? Ela, não. Eu falei assim, me dá a próxima quinta-feira, por favor. Eu falei, você nem está zoado pedir isso, mas eu preciso pedir. Porque Deus me deu uma palavra e eu preciso pregar essa palavra. Amém? Então, eu queria que você, nessa hora, não se distraísse com nada. Que você, ignorasse qualquer outra coisa que não fosse a palavra agora, de verdade. Porque eu sei que há uma manifestação nessa palavra de algo muito específico. E eu vou dizer para você que não é um fogo de avivamento, mas é um fogo de juízo, de purificação sobre as nossas vidas. Essa palavra ela vem justamente para ajustar o corpo de Cristo. É uma direção, é um conserto, é uma preservação. Então preste atenção e não se distraia com nada. Eu não vou me importar se for silêncio, se for silencioso ou se for barulhento. Eu não vou me importar se você der glória ou não der glória, porque eu já compreendi pelo Espírito que o ambiente fora de mim não é necessário quando eu compreendo o ambiente que está dentro de mim. E o ambiente que está dentro de mim é o próprio Espírito de Deus, o Espírito da profecia. Então, eu preciso me mover por isso. E eu também não posso me acostumar que o ambiente seja favorável, porque Deus não vai me levar para pregar em lugares onde talvez as pessoas realmente desejam me ouvir. E eu preciso falar. Então, eu tenho que me contentar e confiar na palavra que Ele me deu. Então, isso tem que ser o suficiente. Amém? Eu queria falar com vocês uma coisa. Abre a Bíblia de vocês no livro de Mateus 16.
Um texto muito conhecido, todo mundo sabe desse texto, não é? Obrigado, Jesus. Que o espírito de profecia esteja sobre a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Bom, é Mateus 16 a partir do 13, mas eu quero falar algumas coisas antes disso. Veja que nós ouvimos durante muito tempo a palavra igreja, né? E a palavra igreja, ela foi difundida, ela foi traduzida de um monte de coisas, e aquilo que a gente mais estava acostumado sobre a palavra igreja é a origem da palavra no grego, né? Que é eclésia, chamados para fora. Só que a tradução literal da palavra eclésia não é só chamados para fora, mas é chamados para fora, para o lugar público, para deliberar, votar, discutir. Então, quando você pensa na palavra eclésia, essa palavra ela está mais relacionada a um comportamento em público político do que outra coisa. Então, quando a gente entende que a eclésia são pessoas que se reúnem num lugar para deliberar sobre um determinado assunto da sociedade. Amém? Só que a primeira pessoa a falar igreja não foi Lucas, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, que é o primeiro lugar onde aparece o nome igreja. Não foi Lucas. A gente sabe que foi Jesus. Jesus é que usou pela primeira vez a palavra igreja. Só que igreja não pode vir da palavra do grego eclésia, porque Jesus não falava grego. Jesus falava hebraico. E no hebraico a palavra usada para igreja não era eclésia, era carral. E carral é diferente de eclésia, porque carral significa povo e reino. Agora deixa eu te falar uma coisa, eu quero intitular essa palavra e eu quero colocar o título dessa palavra de filosofia de vida. Filosofia de vida. Cada um aqui, de alguma forma, desenvolveu uma filosofia de vida, uma forma como acha certo e adequado viver. E filosofia é a construção de pensamentos e compreensões sobre a vida como regras, que determina quem você é e onde você está. Gente, as crianças estão indo para lá, não tem problema. Deixa que quem está cuidando das crianças está lá. Presta atenção. Aí veja só. A palavra que Jesus usou aqui em Mateus 16 é carral. E quando ele está falando carral, ele falou assim: sobre esta rocha edificarei o meu povo e o meu reino. Veja só. Vamos ler o texto. No versículo 13 ele fala assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou aos seus discípulos quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem, ou quem o Filho do Homem é. Primeira coisa, o lugar onde Jesus é muito inteligente, porque ele chega num lugar chamado Cesareia de Filipe, e nesse lugar é um lugar de movimentação política. As pessoas falavam de assuntos políticos nesse lugar. E aí, elas deliberavam publicamente sobre assuntos diversos. E aí Jesus chega, olha para os discípulos e fala assim: quem que o povo aqui diz que eu sou? Eu quero que você preste atenção que Jesus agora está perguntando para os discípulos qual era a opinião das pessoas a respeito dele. E aí, quando ele pergunta qual era a opinião das pessoas a respeito dele, os discípulos falam: uns dizem ser Elias, outros dizem ser João Batista, outros dizem não sei o quê, e começam a falar opiniões. E opinião, meu irmão, é especulação. Opinião é especulação. Opinião não é fato. Aí veja só, ele olha então e agora ele fala para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Agora ele pergunta a opinião dos seus discípulos. Opinião. E quando ele pergunta, Pedro
é tomado por uma revelação do Espírito Santo que vem sobre ele, e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro fala isso, Jesus responde imediatamente: disseste bem, e quem te revelou não foi carne ou sangue. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, o que você disse não faz parte de uma especulação ou de uma opinião do que as pessoas acham ou pensam sobre o que eu sou. O que você acabou de dizer foi o meu Pai que disse, e é fato. Eu sou o Filho de Deus. Então há uma grande diferença entre você ter uma opinião e você ter uma afirmação. Mas por que essa palavra se chama filosofia de vida? Eu quero que você entenda o que aconteceu com a igreja. Quando a igreja começou a ser formada, ela foi formada muito mais pelo conceito de eclésia do que de carral. Só que até a palavra eclésia não está errada. Só que nós nos comportamos da pior maneira possível em relação à tradução. Sabe por quê? Porque nós começamos a tratar a igreja como um lugar de formação de opinião. Eu venho para a igreja e começo a transformar a igreja numa estrutura feita de conjunto de opiniões. Eu acho que quando eu venho para a igreja, eu venho para discutir assuntos que eu tenho uma opinião. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A igreja não é um lugar feito por opiniões. A igreja é um lugar feito por aquilo que é fato. E a palavra é fato. Nós precisamos entender que a casa do Senhor não é o lugar onde você vem tentar instituir alguma coisa por algo que você achou que deu certo. Você não vai vir aqui acrescentar algo que você acha que foi bom. Você vai vir aqui e você vai compartilhar daquilo que é a palavra. Nada do que é a palavra serve para a igreja. Nada do que não for a palavra não serve para a igreja. Não dá para você ter ideia para a igreja se não for pela palavra e pelo Espírito. Não dá para você melhorar a igreja se não for pela palavra e pelo Espírito. Não importa a metodologia, se você fez na empresa, se você fez na escola, se você fez no Diabo A4, aonde quer que você tenha feito. Se não for o Espírito e a palavra, essa ideia não vai funcionar aqui. À primeira instância pode até parecer bom, pode até parecer legal, pode até parecer uma boa ideia. Mas se não for pelo Espírito, a ideia vai ruir. Aí veja só, a palavra eclésia, chamados para fora, apresentar-se publicamente, deliberar. Mas nós precisamos compreender que a palavra usada por Jesus, Carral está dizendo, povo, reino. E Jesus não estava dizendo que vou construir com vocês. Eu vou precisar de vocês. Ele não está dizendo eu vou construir. Ele fala assim, edificarei o meu reino. Eu vou fazer nesta rocha. Agora deixa eu falar, Jesus está dizendo que daria algo pronto. E quando ele disse que daria algo pronto, ele está dizendo que é reino. E o que é reino? Reino é um lugar constituído por um rei, por uma cultura, uma forma de vida, uma linguagem, uma forma de comer, uma forma de se vestir. É desta forma. Então quando ele chega para Pedro, ele disse, vocês vão viver de acordo com o meu reino, porque vocês são o meu povo, e o meu povo tem uma cultura. Agora ele chega para os discípulos e começa a falar o que é reino. E é por isso que quando ele olha para Pedro, ele fala assim, eis que vos dou as chaves. Deixa eu dizer uma coisa, já viu quantas vezes o prefeito de uma cidade entregar a chave da cidade para alguém? Já viu isso acontecer? Acontece. Aí você vai lá, uma pessoa vem aqui e ela faz uma coisa pela cidade, o prefeito vai lá publicamente, recebe a pessoa, faz uma homenagem e dá as chaves para ela. E essa chave da cidade significa, sabe o quê? Que agora aquela pessoa é tida como natural daquele lugar. É como se ela tivesse nascido ali. Então vem uma pessoa lá de fora do país, um americano, ele vem aqui, faz uma boa ação em São Paulo, aí o prefeito olha para ele e fala assim, o governador olha para ele e fala assim, olha, precisamos honrar esse cara. Esse cara veio aqui, olhou para a nossa cidade, ele não está tirando proveito, ele está fazendo coisa boa para a nossa cidade, vamos dar a chave da cidade para ele. Agora, você vai compreender que quando ele recebe a chave da cidade, ele é naturalmente paulista. Mesmo que ele não nasceu.
Porque agora ele foi reconhecido pela autoridade daquela cidade. Agora Jesus está falando, eis que eu vos dou as chaves. Eles estão sendo reconhecidos como naturais do reino. Naturais, ou seja, vocês nasceram neste lugar. É de onde vocês vieram. Agora veja só. A palavra eclésia vai ser usada depois. Porque quando chega em Atos dos Apóstolos, Lucas, que escreveu Atos, ele era grego, não era? Era grego, então ele ia usar uma linguagem em grego. E em grego só tem a palavra eclésia para essa tradução. Mas o sentido profundo da utilidade dessa palavra não é para um lugar para deliberar, mas é chamado para fora. Mas eu preciso entender o que é ser chamado para fora. Porque no sentido literal da palavra, não é sair de casa. Deixa eu falar, onde você estava antes de Jesus achar você? Aonde que você estava antes de Jesus te encontrar? Como você estava? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que morte é separação. Então, quando nós morremos, somos separados de um lugar para o outro. Então deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós somos chamados de igreja, eclésia, chamados para fora, isso significa que nós estávamos num lugar. E aí Jesus vem e chama a gente para fora. Que lugar é esse que nós estávamos? Mortos! A palavra vai dizer pra gente, lá em Colossenses 1,13, Ele nos transportou do domínio das trevas para o reino do seu Filho amado. Nós estávamos debaixo de um governo de trevas e Ele nos chamou para fora. A palavra fala, e viu-se uma grande luz. Então deixa eu dizer uma coisa, você estava morto. Não tinha vida. E estava na sepultura. E aí Jesus veio e falou, venha para fora. Isso é igreja. Sabe por que você é chamado de igreja? Para você se lembrar de onde você foi tirado. Para você lembrar que você passou da morte para a vida. A gente fala que é igreja, mas nem sabe o que é igreja. Aleluia. Abre sua Bíblia, Mateus capítulo 4, 16. Olha o que a palavra está dizendo. Mateus 4, 16 diz assim. O povo que jazia nas trevas. Jazia, sabe o que isso quer dizer jazia? Oi? Perecia, mas é um lugar de habitação. Estava lá, perecido, ele ficava lá. O povo que estava recluso, cativo, preso, morto nas trevas, viu a grande luz. E aos que estavam detidos na região é lugar, o que estavam detidos à sombra da morte, a luz raiou. Jesus disse, saiam para fora da morte, da escravidão, do lugar de onde vocês estavam detidos. Jesus nos trocou de região. Romanos 6, 13. (13 e 14) que diz assim, ó. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus como que fostes levantados da morte para a vida. E esforçais os vossos membros de corpo a Ele como instrumentos de justiça, porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre as vossas vidas, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você foi tirado de um lugar. Quando Ele nos chama de igreja, Ele está dizendo, eu te tirei do domínio das trevas. E você foi colocado em um lugar, em Cristo. Agora, sabe o que eu acho interessante? A lei veio para denunciar a corrupção.
A lei veio para denunciar a defraudação do governo de Deus sobre os homens. Porque havia uma corrupção feita por Satanás. Mas havia o governo de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus nunca deixou de governar. Nunca. Deus nunca deixou de governar. Mas há uma grande diferença. Você precisa compreender que Deus estar governando não significa que você está sendo governado por Ele. Porque isso é uma escolha sua. Aqui no nosso país democrático, né? A gente não escolhe o nosso presidente. Pois é, na sua vida espiritual você também escolhe quem é o seu Senhor. E quem é o seu Pai. Agora eu fico prestando atenção que Deus sempre moveu o povo dele de lugar. Sempre. Desde, sempre. Desde que Adão furou o esquema, Deus começou a mudar o povo de lugar. Agora deixa eu te falar uma coisa, eu nunca vi Deus levar o povo dele para um lugar para ser escravo. Para isso, ele não levou. Eu vi Deus levando o povo dele de um lugar para o outro para ser governo. Agora, o povo foi governo? Não. O povo foi escravo. Sabe por que o povo foi escravo? Por causa de uma palavra bem pequena. Pecado. Você quer governar sobre a sua casa? Você quer governar sobre a sua família? Por que você acha que você não tem autoridade? Por que você acha que você não consegue pôr as coisas no lugar? Talvez seja o momento de você fazer uma autoanálise e descobrir como o pecado tem afetado a sua vida e removido de você a posição de governo e colocado você na posição de escravo. Agora eu penso, aonde nós estamos sendo inseridos hoje? Cara, não dá pra gente vir aqui na frente e ficar pregando. Não faz faculdade, não. Não dá pra gente vir aqui e falar, não faz tal coisa lá fora, não. Sabe por quê? A gente não pode criar bicho que só vive em cativeiro. Porque se sair, morre. Nós fomos chamados para manifestar o reino. Então deixa eu falar uma coisa pra você. Quem estraga o jovem não é a faculdade, é a mentalidade de pecado. O que estraga o jovem não é a companhia do trabalho, é a mentalidade de pecado. Porque nós precisamos de jovens cheios do Espírito Santo na faculdade. Mas deixa eu falar uma coisa, sabe qual é o objetivo de um jovem cheio do Espírito Santo que faz faculdade? Manifestar o reino, não é um diploma. O diploma é consequência, porque eu vou falar uma coisa para você, aquele que obedece à lei do Senhor é bem-aventurado em tudo que faz. Agora deixa eu falar uma coisa para você. O que você quer viver? Agora deixa eu perguntar. Tem Deus nisso? O que você quer fazer? Deixa eu te perguntar. Tem Deus nisso? Vai glorificar Deus? Vai manifestar o reino? O que você quer fazer? Vai manifestar o reino? Então não tem nem conversa mais. Se não vai manifestar o reino, se não tem Deus nisso, cara, você está fora do propósito, vai gerar morte, vai gerar frustração, vai dar tudo errado para você. E não tem meio termo. Eu vou te contar, experiência própria, quantas coisas eu já fiz que não era para Deus. E o fim, sabe o que é? Lamentação, depressão, eu no meu quarto chorando. Sabe por quê? Eu estava obrigando a minha alma a ser uma coisa que ela não era. Deixa eu te falar uma coisa, você conhece como se comporta um burro, um animal? O burro é assim, você põe carga, muito peso. Ele suporta não sei quantas vezes mais que o próprio peso sobre ele. Mas se você deixar ele injuriado, ele para e não tem um guincho que arranque ele do lugar. Ele para. E ele decide, não vou. Agora, deixa eu falar, a palavra burro é o nome de um animal, tá? Não é um comportamento psicológico, não é uma condição psicológica. Estou falando de um animal. Agora pensa na sua alma. Você põe um monte de peso em cima dela e obriga ela a carregar. Mas vai chegar uma hora que ela vai parar. E ela não vai sair mais do lugar. Sabe por quê? Ela não quer. Agora, sabe por quê? Síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Você está fazendo a sua alma fazer coisas que não é para ela fazer. Colocando peso sobre ela que não é para ela ter. E aí agora a sua alma parou. Ela não quer mais. E você não vai tirar ela do lugar. Agora sabe como é que você acalma o burro?
tira o peso das costas dele e dá comida para ele comer. Ele volta a andar. Sabe como é que você faz com a sua alma? Dá comida para ela que ela deseja comer. E tira o peso de cima dela. E sua alma volta para o lugar rapidinho. Agora deixa eu te falar, onde que você está inserido? Trabalho, faculdade, escolas, famílias, bairros, cidades e nações. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta Deus mover você de lugar e você não acompanhar o rito da sua mente. A sua mente não acompanhar a mudança. Deixa eu falar uma coisa. Na faculdade, você quer passar para o próximo semestre, você faz o quê? Estuda, né? E se você não aprender informação, você passa? Não passa, querido. E mesmo que você pode até passar, sei lá, você conversa com o professor, porque hoje em dia tem esquema para tudo, né? Você conversa com o professor, você é amigo do professor, ele joga uma nota lá para você, você resolve. Mas quando você chegar na empresa, você vai sentar na frente do chefe lá da entrevista e ele fala assim, então faz esse negócio aqui para mim agora. Aí você... Eu não sei. Não, mas tá no seu diploma. Diploma. Fala bem assim, tá no seu diploma. Tá no seu diploma, como você não sabe? Sabe aquele curso do Excel que você mentiu, falou que sabe, e na empresa chega lá você não sabe fazer planilha nenhuma? Sabe aquela informática básica, chega lá você não sabe nem abrir uma tela? Você mentiu no currículo? Sabe aquele inglês básico que você não sabe nem o que significa the books on the table, e você pôs lá só para entrar na empresa? Mentira. Aí você acha, você mente no currículo e ainda acha que Deus vai abrir essa porta para você. Cara, quando você mentiu no currículo, você pediu emprego pro diabo, não foi para Deus. Você pediu pro outro pai. Para crescer num trabalho, o que tem que fazer, Rafa? Você crescer na sua empresa? Você só cresce ou você tem que mostrar serviço? Ou você tem que, né? Aí depende, chega um nível que você, nem a faculdade você tem já serve mais. Daqui a pouco tem que fazer uma pós, né? Por quê? Porque a responsabilidade aumenta e para essa responsabilidade você precisa de uma capacitação. Agora deixa eu falar, Deus move a gente de lugar, mas a gente não muda de mente. A gente não aumenta a capacitação. A gente não se esforça. Porque a gente entendeu que a nossa vida é isso aqui. Mas a gente não entende que quando nós somos movidos de um lugar para o outro, há algo espiritual acontecendo. Porque nós não somos dessa terra, nós somos o reino. Então, quando o reino é movido de um lugar para o outro, não é que está sendo tirado, ele está sendo expandido. Então, quando o reino se expande, eu preciso acompanhar o movimento. A gente mudou de lá de Pirituba, de lá de Taipas para cá. A gente mudou de mente? Não, porque segunda-feira, cadê o povo orando? A gente mudou de mente? Não. Terça-feira, meia dúzia de candango aqui. A gente mudou de mente? Não. Olha aqui, quinta-feira. Por quê? Qual a diferença de quinta para domingo? Ah, é que o povo trabalha. Mentira, tem um monte de gente que não veio. Mas eu não estou falando isso aqui, eu estou me lixando, você não veio, gente. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente precisa trabalhar. E a gente vai ter que trabalhar com quem está disponível. Porque não dá pra gente ficar, entendeu? Não quer dizer que a gente não vai se dedicar, que a gente não vai amar, que a gente vai... A gente vai, gente. Fazer o quê, né? A gente vai. E vai amar mesmo, não é mentira, não. Vai mesmo. Mas a gente não vai parar. A gente vai avançar. Não adianta mudar de lugar, de situação e não mudar o comportamento, porque assim o pecado não morre, mas ele muda de lugar. Aí você fala uma coisa pra você. Aí o namorado, tá lá com a namorada, né? Aí eles não suportam ter uma relação de namoro. Peca. Aí eles acham que vai sarar o pecado casando. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não vai sarar. Sabe por que não vai sarar? Porque o seu problema não é com o sexo, é com regras. Você não submete a regras. Então, se você não submete a regras, você pode sarar o sexo do casamento. Mas quando você casar, você vai achar outro lugar pra você desobedecer. Porque o problema é natureza. Porque o problema é mentalidade. Porque o problema é comportamento. Porque o problema é coração. Então, não vai resolver casamento casando. Entendeu? Então, o problema dessa galera aqui não tem que casar para não pecar. Tem que se converter. Entendeu? Tem que encontrar Jesus e lá vai e se converter de verdade. É isso que precisa. Sabe? Seu problema é a mentira. Se o seu problema é mentira, meu problema, sabe o que é? Eu trabalho numa empresa que as pessoas me influenciam. Eu tenho amigos que só falam bobeira, aí minha mente fica cheia. Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu já trabalhei fora também. E vou te contar, eu trabalhei no supermercado lá sendo promotor. Landinho, fala aí.
Como que é a galerinha nos bastidores do mercado? A promotora que sai com outro cara e é casado, e o marido fica olhando os filhos em casa. Aí você vai lá, o marido que está saindo com a outra encarregada de não sei aonde, que conhece o povo da outra loja, que a mulher vem. Minha filha, é uma zona, o povo se pega nos bastidores, se pega até... Agora colocaram câmera em todos os lugares lá, porque o povo está se pegando nos bastidores do mercado. É um lugar de pecado, é um lugar de sujeira. E deixa eu falar uma coisa para você, em nenhum momento isso me afetou. Deixa eu falar para você, eu não estou falando isso porque eu sou maravilhoso, sou brilhante. Não sou nada, eu sou porcaria de gente, porque eu preciso aprender muita coisa. Mas eu vou falar, algo eu já aprendi. E eu vou falar uma coisa para você, quando eu trabalhava lá, os promotores dos outros corredores iam para o meu corredor porque queriam ouvir da palavra. Porque era isso que saía da minha boca. Na hora do almoço, eles me chamavam para almoçar com eles. Sabe por quê? Porque tinha depressão, tinha gente doente na família, precisava de ajuda, estava com problema. E eles sentiam paz de estar comigo. Mas não era eu. O reino chegou ali. E eu fui tentado de todas as formas. Pela encarregada. Um monte de coisa aconteceu. Tentado mesmo. Mas eu vou falar uma coisa para você. Quando eu fui tentado, eu não pensei se eu queria ou não queria passar por aquilo. Eu só pensava que eu não queria perder a comunhão que tinha com meu pai. Então qual é a motivação pela qual você vence o pecado? Que você fugiu pela brecha ou porque você permaneceu por amor? Porque se fugiu pela brecha, querido, vai aparecer outra até você cair. Agora, se for por amor, uma hora o diabo vai desistir. Aí ele vai mudar de estratégia com você, porque ele viu que você ama. Meu Deus, tem que correr. Tem muita coisa para falar e não fui. Deixa eu dar um exemplo para você. Todo mundo aqui sabe que é antibiótico, né? Lógico que a gente veio de um mundo onde a gente toma remédio para tudo. Claro que a gente sabe. Então tá. Você sabe o que acontece se você se propõe a dar para o seu filho um antibiótico e o médico fala para ele 7 dias e você dá 3, sabe o que acontece? Você alimenta a bactéria que estava tentando vencer. Aí essa bactéria, ela se alimenta. E quando você não continua dando antibiótico nos outros dias, você não destrói ela. Ela evolui. E agora, se você der um antibiótico de novo, não acontece nada com ela. Por quê? Porque ela se alimentou do antibiótico e ficou imune ao antibiótico. Aí, por isso que tem gente que quando fica internado, o médico vai trocando de antibiótico. Por quê? Porque o corpo já acostumou. As bactérias já se acostumaram com aquele remédio. Então tem que trocar para ver se agride. Sabe o que é isso? Trocar de lugar e não completar a missão. Não adianta, gente, ficar burlando a palavra. Não adianta ficar dando porções da palavra para vencer uma coisa enquanto você não ser radical. Não adianta. Não adianta se uma amizade te expõe ao pecado. Eu vou falar uma coisa pra você. Se uma amizade te expõe ao pecado, mano, corta essa amizade. Você não vai conseguir. Sabe? Se alguma coisa exerce alguma influência sobre você, cara, sai daí. A palavra fala assim, resistir o diabo. Mas sabe o que a palavra fala do pecado? Foge. Mano, se o seu problema é o celular, sabe? Que você pode levar para qualquer lugar que ninguém nem te vê onde você está com ele. Cara, pica a marreta no celular. Mas vale você entrar no céu sem um celular do que no inferno com um iPhone de última geração. E agora, sabe por que eu fiz ilusão? Porque um celular vale mesmo que o seu olho hoje em dia. Você valoriza mais uma coisa externa do que aquilo que está no seu próprio corpo. Porque você expõe o seu corpo a submeter aquilo que está fora do seu corpo. Salmo 31, 10. Eu ia falar para vocês que eu queria que mais pessoas estivessem aqui para ouvir essa palavra. Mas não tem problema. Deus vai persistir e vai permanecer nessa palavra. Até que mude. A minha vida tem transcorrido em aflição. Salmo 31, 10. A minha vida tem transcorrido em aflição. Em lamentos os meus anos. Devido à culpa, minhas forças se esgotaram. Sabe o que o salmista está dizendo? Que o pecado
tira dele. O pecado tira dele força. Fica fraco. A mão frouxa, né, Zé? Tem que cumprimentar aquela mão assim. Aí você já olha para o teu irmão para ver se ele não está anêmico, se está tudo bem. Pressão baixa. Tira a sua força o pecado. E cara, deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que um soldado que foi ferido tem o mesmo desempenho que um soldado intacto na hora da guerra? Ô, meu querido, não tem não. Um soldado que foi ferido, ele praticamente está sentenciado de morte. Que é o primeiro enfrentamento que vier, bum, morreu. Sabe por quê? Porque os outros coleguinhas, na hora da morte, lá na hora da guerra, não vai te carregar, não. Na hora do mata-mata, os outros amiguinhos não vai conseguir te carregar. E aí tá ferido. Se você está ferido, você perde a velocidade. Se você perde a velocidade, você não corre. Se você não corre, o bicho come. Bem assim. Então agora nós estamos falando aqui que o pecado nos enfraquece. Hebreus 3. Hebreus 3, 13, 14 e 15, que diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Deixa eu falar, o que a palavra está falando? Exortai mutuamente todos os dias, enquanto o tempo fosse chamado hoje, ou seja, todo dia, querido. Pega uma palavra aí que te dá pelo menos 3 bolachas na cara para você acordar. Tá? Uns aos outros. Olha para o seu irmão e fala assim: meu filho, todo dia. Todo dia. Aí veja só, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. 14. Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Cara, se você não se apegar firmemente a Cristo, você nem está nele. É desde que permaneçamos. 15. Por essa razão que se afirma: hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Sabe o que é não ouvir a voz de Deus? Rebelião. Sabe o que acontece na cadeia quando alguém faz rebelião? Morre meia dúzia. Morre metade. Meia dúzia foi legal. Alguém já falou sobre o Carandiru? O que aconteceu lá? Na rebelião, cara, apanha, morre. Por quê? É a única forma que eles têm de conter. A rebelião dispõe à morte. A desobediência dispõe à morte. Aí você não entende porque está fraco, porque não tem fé, porque não ouve a voz de Deus, porque tudo que faz não dá certo. Por quê? Porque você vive uma vida negociando com o pecado. Você vive uma vida ainda mordendo o biscoitinho do diabo. A migalhinha aquele que eu te oferecendo. Vem, vem. Igual você pega um cachorro. Vem, vem, vem. Com o pecado é assim. Você se reduz a igual nada. Se rastejando atrás de migalha. Enquanto o Pai lhe deu uma mesa com um lugar marcado para você. João 8. Deu um trabalho isso aqui, viu, gente? 34. João 8,34 diz assim, Jesus lhes explicou: em verdade lhes asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Agora vem a outra parte. Se você peca, você volta para a posição de escravo. Agora deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que acontece com o escravo? Quando ele é escravo? A alimentação dele é regrada, come a hora que o dono quer. E quando ele não se alimenta direito, ele não tem força nem para fugir. Quando você se põe debaixo do pecado, Satanás começa a controlar a sua vida. Você não tem força para sair. Sabe por quê? Te falta alimentação. Você não consegue comer a hora que você quer. E quando come é lixo. Sabe por quê que a pessoa vem para a igreja e ouve a palavra e parece que não ouviu nada?
Ela não consegue comer. Ela não consegue comer, sabe por quê? Porque o pecado escravizou ela. E aí ela não consegue levantar para comer daquela comida. Sabe por quê? Porque o Senhor que está sobre ela não deixa ela levantar. Entende agora o que é apatia? A gente vem e morre na igreja. E Tiago 4. Meu Deus, tem que dar tempo. Tiago 4:8. Tiago 4:8 diz assim, ó. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o vosso coração. Quando ele fala assim, achegai-vos a Deus, sabe o que é esse achegai-vos? Intimidade, relacionamento. Se relacione com Deus. Mas ele fala assim, mas pecador, limpa as suas mãos. Mude seus comportamentos. Ele não disse, primeiro, limpe suas mãos e achegai-vos a Deus. Ele disse, achegai-vos. Ele disse, achegai-vos. Dá para você chegar. E detalhe, se você não chegar, você também não vai conseguir fazer nada. Porque quando você se achega a Deus, aí você troca de Senhor. E agora aquele Senhor que não te deixava levantar, não tem poder sobre você. Agora vem um Senhor que te levanta. Porque Ele te habilita com graça para viver. Agora, se depois da graça, tu quiser viver no pecado, meu amigo, o teu final é cruel e doloroso. Enquanto para o mundo, neste ano que está se iniciando para nós, enquanto para o mundo é um tempo de grande colheita, é um tempo de grande avanço da igreja e do reino de Deus estabelecido para a igreja, é um tempo de juízo. Para a igreja é um tempo de prestação de contas, é um tempo de acerto, é um tempo de limpar e purificar o altar, é o tempo de trocar de roupa. É isso que é para a igreja. E vocês vão ver, quando começar o próximo ano, todas as pregações serão voltadas para a purificação, conserto, porque os profetas quando se levantam, eles se levantam para consertar. Isso aqui, ninguém está apanhando aqui não. Sabe por quê? A gente é que vem aqui, não bate na noiva, que a noiva não precisa apanhar. A gente está ajudando você a arrumar sua roupa para o casamento. Primeira Coríntios 15. Vai, Ramon, que dá. Vou ter que falar mais rápido. A gente ainda tem que orar. 15:56. Bicho, não vai dar nem tempo de eu abrir em todos os lugares que eu queria. Porque eu queria abrir na King James, na Mensagem, na Almeida. Mas vamos lá. 15:56 diz assim, ó. Portanto, o aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei. Na Almeida está escrito assim, que a lei é a força do pecado. É aí que agora o negócio pega. Por que a lei é a força do pecado? E aí agora nós vamos compreender, pastora, por que a gente passa por uma reinauguração de 3 dias e as pessoas parecem estar mortas depois dessa reinauguração. Aí que a gente compreende por que a gente vê uma manifestação do poder de Deus. Deus pode até pular, fazer pirofagia aqui e depois as pessoas vêm mortas para a igreja. E aí eu compreendi. Sabe por quê? Veja só. Você sabe por que a lei é força do pecado? Porque a lei te impôs alguma coisa. E ninguém gosta de imposição. E aí é que vem a grande diferença entre a moral e a ética. Alguém já ouviu falar disso? Claro que já ouviu, né? Diferença de moral para ética? A gente sabe que a ética é uma coisa que pertence de você. Você, assim, quando teve o jogo da Copa aqui, que teve o povo lá do Japão, sei lá, foi o Japão? Foi o Japão. O Japão acabou o jogo, eles começaram a recolher o lixo. E, cara, eles não fizeram isso para aparecer diante da humanidade. Eles estavam lixando para a humanidade. São um país de primeiro mundo. Eles estavam fazendo aquilo, sabe por quê? Cultura, ética. Eles são assim. Não gosta de lixo. Não polui. Então eles começaram a fazer. Aí, você vê que tem uns brasileiros imbecil
Tá gravando, mas é bem a verdade. Quem ouvir, se alimente dessa verdade. Imbecil. Brasileiro imbecil. Sabe por que imbecil? Porque aí ele fala assim, ai, também, vou ter essa cultura agora. Aí tá dirigindo um carro, não joga lixo. Aí começa a falar, mas dura uma semana. Dura uma semana. Na outra semana, pega o copo, a latinha, o pastel, pega o do filho, o filho tá comendo atrás. Daqui, mamãe joga. Papai joga. E vai jogando. Agora, sabe o que é isso? Moral. Sabe por que é moral? Porque a gente faz enquanto está sendo visto. Porque tem medo da retaliação das pessoas. Então, quando alguém vê, a gente faz. Se ela fecha os olhos, a gente parou. Então, você precisa compreender se você está criando nos seus filhos ética ou moral. Se eles deixam de fazer alguma coisa porque você está presente, ou se eles deixam de fazer alguma coisa porque aquilo não faz parte da cultura que você ensinou para ele. Porque se você está implantando nos seus filhos aí moral, cara, isso é errado. Seu filho vai dar na sua cara quando ele crescer. Seu filho vai usar droga. Seu filho vai fazer o que ele quiser e você não vai ter poder nenhum sobre ele. Sabe por quê? Porque você não ensinou para ele ética. Você deu só a ele medo. Aí veja só. E o que a gente pode falar sobre cultuar, orar, jejuar, meditar na palavra, ofertar e dizimar? Será que a gente faz essas coisas por ética ou por moral? Então vamos começar a pensar. Quando você estava lá no seu trabalho hoje, na sua casa, você pensou, preciso ir para a igreja. Aí vamos lá, continuação, né? Preciso ir para a igreja, vírgula, porque já não fui tal dia. Moral. Preciso ir para a igreja, vírgula, porque eu necessito estar lá porque eu estou com fome. Ética. Preciso ofertar, vírgula, porque se eu não ofertar, minhas finanças vai cagar tudo, vai dar tudo errado, vai trancar o tranca-rua, tranca não sei quem, todo mundo vai se apossar do que é meu. Sabe o que é isso? Moral. Agora você fala assim, preciso ofertar, porque a minha adoração tem que ser completa, faz parte da minha cultura. Ética. Já deu para ir percebendo como que o reino está em você? Ou você está no reino? Ou como você está fora do reino e o reino está fora de você? Aí por que você jejua? Não, tem que jejuar porque eu quero fazer as coisas para Deus, né? Aí se eu não jejuar, Deus não vai querer fazer as coisas em mim. Então, cara, não vai. Enquanto a lei for lei para você, não vai ter manifestação nenhuma do Espírito Santo. Não vai acontecer nada. Você vai ser frustrado, seu ministério não vai para frente. Nada vai. Sabe por quê? Você é um filho emburrado, obedecendo porque ainda mora na casa do pai. Porque ainda precisa do pai. Porque a primeiro momento que o pai te dá herança, você corre para comer comida de porco depois. Tá? Enquanto você for esse tipo de crente, e deixa eu te contar uma coisa, você vai descobrir hoje se você é crente, se você não é. E se você não é, você vai precisar aceitar Jesus hoje. Você vai precisar compreender por que você faz as coisas que você faz. Por que você ora? Por que você jejua? Por quê? Por que a gente faz isso? Porque alguém ensinou. Porque é regra. É por isso que a igreja está vazia. É um monte de gente respeitando regra. Mas não é estilo de vida. É preciso desenvolver amor por Deus e pelas coisas dele. Cara, deixa eu te falar uma coisa. O salmista fala. No Salmo 1, ele fala assim, ó. Bem-aventurado é um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Presta atenção, o ímpio está lá, o escarnecedor está lá, a roda está feita, mas ele não vai. Antes, ele tem prazer. Ó, deixa eu falar, ele não é só obediente, ele tem prazer na lei do Senhor, e ele tem tanto prazer que ele pensa de dia e de noite, ele não para de pensar, porque ele ama. Você olha para o Salmo 1 e acha que é regra. Medita dia e de noite, você tem que meditar dia e de noite. Não tem! Meditar de dia e de noite é consequência de amor. Pois será como carvalho plantado junto a ribeiros de água. Deixa eu te falar uma coisa. Aquele que tem prazer em meditar
medita na lei por prazer, porque ama, tudo que faz dá certo. Nada do que faz se perde. Dá fruto, toda estação ele está lá. O produto não mente, o fruto não mente. Ele alimenta, é uma árvore forte, serve de descanso. Suas folhas são remédio. Agora deixa eu te falar a melhor parte disso aqui tudo. Está plantado junto a ribeiro de água. Sabe o que é ribeiro de água? Descanso. Paz. Ele tem paz e descanso. Ele está onde tem paz e descanso. Por que a bênção do Senhor não está sobre a minha casa? Por que Deus não abençoa? Eu até dizimo, eu até não sei o quê. Será que é porque você tem que aceitar Jesus? Você não é crente? Gente, vou falar pra você, sabe como eu tô me sentindo pregando isso aqui? Eu não sei, tô amortecido. Porque eu preciso falar. E eu não tô nem um pouco preocupado quando essa palavra cair sobre mim, porque eu quero que ela caia. Sabe por quê? A minha salvação está em jogo. O meu relacionamento com Deus está em jogo. E eu sei que eu posso falhar. Mas uma coisa é mais importante, eu não quero falhar. Falhar não é o problema, querido. Porque Paulo fala que é um pecado que você pega no coração e um pecado fora do coração. E um pecado fora do coração Deus compreende. Sabe o que Paulo está dizendo sobre isso? As falhas que você erra não querendo errar. E eu vou ter que pular 50 quilos de coisa aqui. Não vou nem ler mais o resto. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero te dar um exemplo agora de um homem, Saul. Saul foi instituído rei, e quando Deus deu uma ordem para ele, ele desobedeceu a ordem e ainda tentou barganhar com o profeta. Cara, eu tô falando, eu obedeci, você tá loucão? Mas, Saul, Deus falou, mas eu tô falando que eu fiz. Aí Saul falou assim, que barulho é esse então? Falou que não é pra você trazer nada desses bichos aí. Por fim da conversa, Saul estava preocupado em perder o reino e o que as pessoas vão pensar dele. Aí, vem uma palavra e fala assim, mais importa obedecer do que sacrificar, Saul. Aí, sabe o que aconteceu? Saul perdeu o reino. Não podia receber de volta. Deus podia reconsiderar? Podia. Mas sabe por que Deus não reconsiderou? Porque ele não se arrependeu. Ele não estava preocupado com o que Deus pensava a respeito dele. Ele estava preocupado com a própria glória. Aí sabe por que Deus tirou o reino dele, gente? Porque Deus não ia expor gente na mão de um filho de Satanás. Deixa eu falar para você. Os ministérios estão disponíveis. Deus conta com você na obra. Mas, cara, se você viver uma vida de pecado deliberado, Deus não vai contar mais com você, porque Ele não vai expor pessoas à sua liderança pecaminosa. Porque Ele não quer que você gere gente igual a você. Então, se você não se comportar, se você não fizer as coisas por amor, cara, você vai ser tirado fora. Com muita dor, mas vai. Porque Deus não vai brincar com a vida de pessoas, porque ama você. Ele te ama. Mas deixa eu te falar, sabe qual é o mais importante desse amor? Não é Deus dizer que te ama, é a resposta que você dá para esse amor. Quando Jesus chegou, eu estava falando sobre isso com a pastora. Quando Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, tu me ama? Jesus queria saber nada. Sabe o que era importante naquele diálogo? A resposta de Pedro, sim. Aí ele falou assim, então vai e faz. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. O negócio não é Deus só dizer que te ama, porque o amor de Deus não pode te transformar. Não pode. O que te transforma é você falar, tá, já que você me ama, então vou me levantar e agora eu quero ir. É por isso que Isaías, quando ouviu a voz de Deus, falou assim, a quem enviarei? Ele fala, envia-me a mim. Sabe o que quer dizer isso? Quando Deus falou assim, a quem enviarei? Deus estava super afim. Mas isso não podia mudar o povo. Não podia salvar o povo, Deus só está afim. Ele estava afim, mas ele precisava de um justo. Aí sabe o que Isaías fez? Eu quero. Isaías respondeu. Você quer mudar de vida? Responde a esse amor. Como é que você vai responder? Seja obediente, ame a lei do Senhor, medite nela de dia e de noite, e você será bem-aventurado.
Agora, vamos finalizar aqui. Aí vem Davi. Davi, cara, o cara ferrou. Ele pecou zoado. Mano, mas foi um pecado de manipulação. Ele criou uma situação, matou um amigo, ele fez tudo. Cara, Davi zoou o esquema. Ó, deixa eu falar pra você. Se eu, humano, olhasse pro erro de Saul, olhasse pra Davi, eu mandava cortar a cabeça de Davi. Porque aos meus olhos, o que Davi fez foi muito pior. Saul poupou a vida de um rei. Davi matou o amigo pra ficar com a mulher dele. Que trairagem, cara. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. O que está em jogo ali não é o erro. Porque Deus encerrou com todos debaixo do pecado para usar com todos de misericórdia. O que está em jogo ali foi Davi entrar para o seu secreto, se jogar no chão, vestir pano de saco e falar assim: eu não saio daqui enquanto Deus não falar comigo. E a oração dele era: Deus, não tira de mim o seu espírito. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele fazia tudo que Deus queria, mas se ele errasse, ele se preocupava em ferir o coração de Deus. Ele ficava preocupado em interromper o relacionamento, interromper. Não é se vai pecar ou não vai pecar, mas se pecar, o que vai acontecer entre você e Deus? Isso é um coração segundo o coração de Deus. Sabe por que você não trai sua esposa? Ou não era para trair, né? Mas sabe por que você não trai sua esposa? Ah, não é que você ama muito ela, não. Também ama. Mas sabe por que você não trai? Porque você não pode perder essa relação que você tem com ela. Alguém te conhece por inteiro e sabe o que você pensa e te ajuda. Se você trai, você perde essa relação. É assim com Deus. Não se trata se vai para o inferno ou não vai. Cara, se você vê uma vida com medo de ir para o céu ou para o inferno, então isso não é cristianismo. Foi isso que Deus falou para mim. Ramon, se você viver uma vida pensando para onde eu vou no final, cara, você está ignorando todo o processo e não tem nada entre nós dois. Agora, se você vê uma vida pensando, o que está me deixando feliz e como você está se alegrando com o que eu estou te dizendo, é essa relação. Se você viver essa relação, o final é garantido. Porque o que importa é isso aqui. O que importa é chegar naquele dia e falar assim: você eu conheço. Você, eu sei quem é. Eu queria que vocês colocassem de pé. E eu queria que você entendesse o que é corpo de Cristo hoje. Tá? Então, eu queria que você viesse aqui. Olha, se você tá aí e fala assim: cara, olha, tem coisas que eu preciso vencer e não consigo. Não consigo sozinho. Cara, se você entender o que é corpo de Cristo, isso aqui não é exposição, é salvação para você, é oportunidade. Então eu queria que você viesse aqui pra gente orar junto. Fala assim: olha, tô com dificuldade mesmo de vencer, essas coisas não consigo deixar, eu tô com muita fraqueza, eu não tô conseguindo vencer isso aqui. Cara, nós vamos orar junto. Junto. E nós vamos vencer, porque a gente é uma família. A gente é uma família. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que vai se manifestar aqui agora? Misericórdia. Misericórdia. E nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. E a sua ansiedade não vai ter mais domínio sobre você. Os seus pecados, seja lá, se tem problema com pornografia, cara, pecado é pecado, tudo é pecado, então vamos se livrar de qualquer um deles. Pornografia, trauma, sei lá, você fica desequilibrado, não tem domínio próprio, vício, não sei qual é o seu problema. Você não consegue mais amar a pessoa com quem você vive, ou você não consegue mais, sei lá, ter paz nisso. Cara, você sente saudade, tem lembrança da sua vida de pecado. Você dorme, lembra que bebia, lembra que fumava, lembra que tinha uma vida promíscua, lembra dos sexos que você vivia. Sei lá, quais são as coisas que planam pelo seu casamento, pela sua vida, pelo relacionamento dos seus filhos, sua mente, não sei. Mas se você está aqui é porque Deus quer tirar isso. E eu vou te contar uma boa notícia para a gente orar. Essa é a diferença de quando a gente não quer pecar.